Depois do jardim, o caos. E dentro do caos, um novo jardim. Até que seja cidade, cidade de Deus. Assim na terra como no céu. Perfeito assim. As pessoas estão cansadas diante dos problemas contemporâneos. Corrupção, injustiça social, dilemas sexuais, fragilidade dos laços humanos, futilidade do universo online, artistas vendidos ao mercado e teólogos omissos. É um ar que sufoca. Nós nos tornamos cultivadores de desordem, conformados com um sistema emburrecedor. E pior, somos legitimadores do mesmo. Basta. O mundo precisa se encontrar. E esta é a nossa oportunidade de cultivar um jardim meio ao caos. Você, melhor do que eu, sabe que foi convocado para esta batalha. Esta é a nossa chance. Chance de quê? Venha afiar as flechas, preparar o escudo, reforçar a guarda para a guerra. Uma avalanche de metamorfose e desintoxicação. É o encontro da teoria com a prática. Uma experiência com o Jesus transformador e revolucionário. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, pelo convite de estar aqui com vocês. Meu nome é André. Eu tenho trabalhado nessa missão aí que vocês viram o vídeo, Missão Avalanche, que começou em 2004, em Vitória do Espírito Santo. Para você ver como o negócio é de Deus, porque chama Vitória do Espírito Santo. É de Deus demais, tá entendendo? E eu vim parar nesse ministério da seguinte forma. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cresci numa família de educadores, mais precisamente de historiadores. Então cresci para ser um ser humano extremamente estudioso e crítico. Então eu era uma pessoa muito crítica, muito estudiosa, muito competitiva. Cresci para ser número 1 em tudo. Era o desafio. Meu pai sempre falava, né? Não basta você ser assim, o número 2, tem que ser número 1. Então rachei de estudar a vida inteira. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade em São Paulo, entrei na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, para quem é da área de comunicação aí. Uma tremenda de uma escola, muito legal. E eu lembro que nessa época eu já tinha me tornado assistente de pesquisa de alguns professores e basicamente o meu desafio era procurar erro de lógica naquilo que alguns professores, em especial um, para quem eu trabalhava, aquilo que ele desenvolvia em termos de texto. Então eu tinha que procurar os erros de lógica para aquilo lá virar um texto, né, coerente, para poder ser publicado. Eu gostava muito disso, tive que mergulhar na antropologia, tive que estudar altas coisas, ver altos autores. Mas é curioso, porque até então, mesmo aquele histórico, né, de família cristã, mas nominalmente cristã, o que nós tínhamos era uma tradição cristã, o que nós tínhamos era a prática, né, de um rito atrás do outro. Mas eu não sabia que existia essa história de se relacionar com Deus. Eu não sabia que existia essa história de você realmente amar a Deus. Eu tinha a ideia de que Deus existia, talvez, mas sem muita convicção, nada além disso. E com essa pouca fé, quando eu cheguei na faculdade, simplesmente ela sumiu. E eu imagino que para muitos universitários que estejam aqui me ouvindo, devo entender muito bem o que é respirar o ar universitário, não é mesmo, gente? Então, se eu já cheguei ali fraquejando, os primeiros anos da faculdade foram suficientes para desmoronar geral. E eu parti para aquilo que a gente poderia chamar de ateísmo. E eu passei a duvidar de tudo. Então você me prova que talvez aí eu acredite. Então, se eu já tinha
um coração arrogante, na faculdade isso aí potencializou demais. Se eu já tinha uma soberba, né, um orgulho, uma altivez, na faculdade isso foi elevado à 10ª potência. Então, ao mesmo tempo que eu tinha muitas conquistas acadêmicas, ao mesmo tempo era uma pessoa extremamente solitária, cercada de gente, porém não podia abrir nunca o que estava no meu coração. Por quê? Porque seria demonstrar muita fragilidade, e ali não passava de imagem atrás de imagem. Resultado, a gente tinha uma turma na faculdade, a gente estudava muito, mas a gente também zoava demais. Então era balada atrás de balada, e na segunda-feira a gente estava lá para assistir às aulas e ser a melhor turma da faculdade. E eu lembro que uma amiga, na época minha melhor amiga, começou a sair fora das baladas, não aparecia mais não. Comecei a achar estranho aquele movimento, eu falei, o que houve? Eu falei assim, não, eu não posso ir, é que eu tenho uma reunião. Eu falei, reunião? Domingo? Que reunião domingo? Nada, Dé. Eu falei, como nada? Que reunião que é essa? Não estou sabendo. É o quê? De trabalho, faculdade, domingo? Não, uma reunião. Eu falei, Carol, que reunião que é essa? Dé, não é igreja. Eu falei, já entendi, é igreja. Não é religião. Eu falei, tá na cara que é. Eu falei, olha só, você me leva um dia nesse negócio aí que eu quero ver o que é. E nunca que me chamava, mas fiquei magoada, ofendida. Eu até falo que foi o anti-evangelismo dela que me evangelizou. Porque ela chamava todo mundo da turma, menos eu. Falei, mas gente, o que eu não tenho? O que eu tenho que eu não mereço? Resultado, ela levava todo mundo da turma, menos eu. Falei, mas gente, eu fiquei de cara. Aí o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ela continuava não me chamando. Até que um dia, eu falei para ela, olha só, eu quero que você me leve um dia nesse lugar. Ela, tá, e nada. Eu acho que de alguma forma deve ter pesado a consciência. Num domingo de manhã, toco o telefone, na república que eu morava. Eu atendo, era a bonita da Carol. E aí, vamos? Falei, vamos onde? Na reunião. Falei, hoje? É agora, eu passo para te buscar. Falei, isso é hora de ter reunião, gente? Vocês não têm mais o que fazer, não? Ué, você que falou que queria ir. Falei, tá bom, então vamos. Por que eu topei? Porque eu cresci com um pai que dizia o seguinte, para mim e para os meus irmãos. Amigo de verdade é aquele que está do lado nas horas boas e ruins. Na hora eu lembrei do meu pai, eu falei, gente, a Carol precisa de mim. E eu lembro que eu olhei para o céu, quando eu falei, Carol, eu topo, eu vou. Eu fiz aquilo que a gente poderia chamar de oração ao Deus que eu não cria. E eu lembro que eu olhei para o alto e falei, Deus, se você existe, me dá sabedoria, é a única coisa que eu te peço, para ver os prós e os contras desse lugar e salvar a Carol. E eu fui com essa missão, eu preciso salvar a Carol, porque ela vai à igreja. E quando eu cheguei no domingo de manhã numa igreja em São Paulo, eu fiquei de cara. Era um monte de cadeira de plástico, branquinho. Eu falei, gente, isso aqui está parecendo, sei lá, um clube. Achei estranho, porque eu não estava acostumada nesse ambiente. O que eu tinha frequentado era um monte de banco de madeira maciço, com Cristo sangrando, seminu, né, lá na frente, e todo mundo com um ar muito assim, sóbrio, e um ambiente muito fechado, meio deprê, inclusive, né? E eu tinha rompido com tudo isso, porque aquilo ali para mim não fazia o menor sentido. As pessoas se comunicavam dando paz do Senhor, a paz de Cristo, alguma coisa nesse sentido, mas ninguém sabia nada, seu nome ninguém queria saber. Aquilo ali me soava meio religioso, meio ritualístico demais, me soava meio hipócrita, inclusive. E eu rompi radicalmente e me tornei uma pessoa totalmente cética com relação a esse tipo de expressão. E eu lembro que eu fui para esse espaço então com essa missão e vi aquelas cadeiras que eu não esqueci nunca, vi que não tinha imagem nenhuma, achei estranho, o ambiente era todo claro, um monte de universitário de São Paulo. Eu falei, gente, que lugar estranho. E na hora eu concluí, a que ponto chegou a juventude brasileira? Meu Deus, isso é o fim. Você vê uma juventude pensante, a gente tem aluno da USP, a gente tem aluno da SPM, a gente tem aluno aqui do Mackenzie, e de repente essa galera, numa igreja, num domingo de manhã, a que ponto chegamos? Eles não sabem que a religião é o ópio do povo?
E fiquei chocada. Imaginei um monte de muleta, de gente precisando de muleta. E me deu muita misericórdia. Até que começaram umas músicas. E quando começaram as músicas, eu fiquei de cara, porque eu li aquelas letras, falei, eu não posso perder nada. E li as letras, falava, gente, que coisa estranha. Parece que essas músicas falam da vida da gente. Falei, credo, não vou nem bater palma, porque vão achar que eu estou gostando. Cruzei os braços, fiz uma cara de endemoniado e fiquei quase que rosnando. E lá pelas tantas veio o pior. Quando o negócio está ruim, ele pode piorar. Veio um ser chamado pastor. Quase me deu calafrio. Falei, cruz credo. Pastor, aquele que costuma extorquir dinheiro, aquele que costuma fazer lavagem cerebral, aquele que tenta convencer o necessitado, né, para fazer aquilo que ele quer. Meu Deus, onde eu vim parar? Coitada da Carol, coitado desses jovens, eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a prestar atenção na mensagem daquele homem. Quando ele começou a falar, ele falou, hoje eu vou falar sobre o significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Eu falei, pô, legal, sempre quis saber, ninguém nunca conseguiu me explicar, manda aí. Quando ele começou a pregar, eu comecei a digitar aqui no meu cérebro, porque meu trabalho era ser assistente de pesquisa, eu procurava erros de lógica. Falei, gente, isso aqui é mole, manda, pastorzinha, manda que eu acabo com você rápido, pra você ter uma ideia da arrogância. E ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, na hora eu pensei, ou esse homem é vendedor ou esse homem é advogado. Vocês acreditam? O homem era vendedor e advogado? Falei, olha, Deus me deu discernimento mesmo, tá entendendo? Fiquei de cara. Pois o homem não era pastor, vendedor e advogado. Resultado, ele começou a pregar, eu comecei a ouvir e digitar. Ele falava uma frase, eu rebatia aqui. Só que quando eu rebatia aqui, ele respondia lá. Falei, ó, coincidência? Próximo. Na próxima, a mesma coisa. O sermão inteiro foi isso. Na hora eu falei, alguém está me dedando para esse cara. Eu quero que você veja, nós estamos falando de São Paulo, capital, um país cristão, e um ser humano que não cogitava a possibilidade da existência de Deus. Quero que você tenha misericórdia de ateu nesse país. O IBGE de 2010 disse que 600 mil pessoas se identificavam como adeptas do ateísmo no Brasil. É uma população que só aumenta a cada IBGE. E quando esse cara começou a pregar, eu pensei, alguém está me dedando. Eu falei, mas quem está me dedando? Só se colocaram uma escuta no meu cérebro. Eu falei, mas como que colocaram? Eu falei, alguém está me dedando. Eu falei, essa parede deve ser falsa, deve ter um espelho, estão me observando. Eu olhei para trás, era tijolo, era cimento. Eu falei, não é possível, alguém está me dedando para esse cara. Quem? Pois é, foi o culto inteiro. Acabou a pregação, eu que tinha ido para salvar a menina. De repente a menina chega para mim e faz a pior pergunta. E aí, Deck, o que você achou? E eu tive que dar a pior resposta, mais humilhante até então. Não tenho opinião formada. Isso era muito difícil para mim, não ter opinião sobre alguma coisa. Foi quando ela saiu fora para conversar com o pessoal ali, um tal de irmão, um negócio de irmão para lá, irmão para cá. Eu não sabia que ela tinha tanto irmão. Falei, nem sabia que ela se importava tanto com a vida dos outros, mas tudo bem. E estou lá sentada, de repente chega uma pessoa atrás de mim e fala assim, André, eu falei, pois não? Essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem, não desperdiça. Olhei para trás para ver quem era o indivíduo tão abusado, olhei e não tinha ninguém. Falei, que ótimo, agora eu ouço vozes. Maravilha. Venho para esse lugar estranho, me descubro esquizofrênica, né? Que maravilha. Onde é que a gente some, né? Por onde que a gente vaza daqui? Resultado, fiquei de bico fechado, falei, eu não vou contar isso para ninguém, porque isso é pagar mico demais. Já vim para esse lugar, contar que agora eu ouço vozes é ruim, hein? E fiquei em cima do salto, na pose. 3 dias depois eu estava no acampamento desse povo, e nesse dia, eu até tentei converter, gente. Tinha um pessoal que levantava a mão na hora do tal de louvor, e meio que chorava, eu apertava o olho para ver se eu chorava também, e eu fazia força e não saía nada. E aí veio uma mulher, que era a mulher do pastor, e pregou sobre uma tal de uma mulher samaritana, que encontrou um Jesus na beira de um poço. Eu entendi que ela queria que eu me identificasse com aquela mulher samaritana, que eu estava com sede, que Jesus ia matar minha sede. Entendi todo o plano dela, só que nada me convencia. Eu até fechava o olho e apertava para ver se, de repente, fazendo força, a gente acredita. Nada. Acabou e nada. Resultado, falei, isso não é para mim, eu quero ir embora. Lembrei da voz. Armei um plano.
Perguntei um monte de coisa para minha amiga, ela falou, vai lá e fala com o pastor. Eu falei, é ótimo, ele vai tentar me convencer, agora eu acabo com ele. E cheguei lá, falei, não vou falar nada de mim para esse homem. E quando eu cheguei, minha boca falou sozinha. Eu falei, mas gente, o que está acontecendo nesse lugar? Porque eu virei para ele e falei, pastor, a sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo, porque eu não sei nada. Eu falei, mas que desgrama de boca, como assim ela fala? Eu falei, quer saber isso mesmo? Eu falei, quer saber, esse homem vai tentar me manipular agora. E quem ele pensa que é? Aí eu tentei o pastor. Pastor, eu tenho que começar do zero porque eu não sei nada. Parece que eu tenho que nascer de novo. Ele é mesmo? Eu falei, é. Eu estava pedindo, por favor, tenta me convencer. Aí ele virou para mim e falou, amém. Eu falei, amém? Mas que desgraça de amém. Saí dali magoada, sentei. Do nada a mulher dele que não sabia nada passou e falou, Jesus Cristo é Deus e morreu por você no Calvário. Eu, a careta, que nunca fumei nem orégano, estou lá sentada. Abre uma tela diante dos meus olhos. Gente, meu marido me ligando. Eu não vou atender por isso, vocês são testemunhas, eu estou aqui falando, tá? Depois vocês explicam. Eu abri uma tela diante dos meus olhos. Falei, que ótimo, agora eu vejo coisas, né? E na hora, eu vi o quê? Diante dos meus olhos, abri uma tela e eu vi um trono maciço, de ouro maciço, cheio de pedra preciosa. Bati o olho e falei, isso é coisa de rei, que eu sei, sou filha e neta de professor de história, tem uma coisa que eu entendo de peça de museu. Esse trono é de rei. Bati o olho do lado e falei, Jesus, aquele da Bíblia que a minha avó me deu quando eu era criança. Falei, gente, entendi, esse trono é de Jesus. Falei, mas por que ele não senta? Eu olhei de novo para o trono, tinha uma pessoa sentada, cheguei perto e falei, quem é? Era eu. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida de ser quem eu tinha sido até então. Naquele momento eu entendi que por 21 anos da minha vida, eu tinha sido Deus de mim mesma. E tinha feito um péssimo trabalho. Eu senti que meu coração se dobrou de vergonha diante do rei. Naquele momento eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento, a Carol virou para mim e falou, Dé, tem festa no céu. Porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu e seu nome está escrito no livro da vida. Eu falei, festa pelo quê? Seu nome está escrito no livro da vida, você vai para o céu. Eu falei, eu vou para o céu. Vai, Dé. Eu falei, mas eu não fiz nada, menina. Não precisa, você tem que crer. Eu falei, só isso? Só. Eu falei, Carol, nós temos que contar para todo mundo, o pessoal da faculdade não sabe não. Ela virou e falou, isso aí. Fazia 1 ano que ela tinha convertido, ela não conseguia vingar. De tanta balada que a gente usava para tentar a irmã, e eu nem sabia. Ela fez uma oração depois de 1 ano, falou, Deus, eu sou fraca demais, para eu firmar eu preciso que o Senhor levante pelo menos uma pessoa na faculdade, para andar comigo, porque sozinha eu não dou conta. Ela chamou todo mundo que ela achava que convertia, menos a única que ela achava que nunca converteria, no caso essa que vos fala. Resultado, Deus sambou na cara da sociedade, me converteu, tá entendendo? Eu sei que sambou tanto, que até professor nosso foi parar na igreja, porque ninguém acreditava. Por quê? Não bate palma não, que meu tempo está acabando. Então olha só, porque o que aconteceu? Quando eu converti, eu ganhei uma Bíblia. Na época era a Bíblia mais barata do mercado, que era o que a igreja dava. E eu fiquei de cara porque eu comecei a ler, um negócio saltava nos meus olhos, eu entendi, eu falei, gente, o negócio está vivo, e fala comigo, não é possível. Aí eu fiquei de cara, eu falei, meu Deus, eu gastei minha vida inteira lendo tanto livro e não aprendi nada, eu ia para o inferno. Mas me deu um ranço disso. Falei, quer saber? Agora eu quero entender da palavra de Deus. E fiquei louca, desesperada pela palavra de Deus. Fui parar no Canadá e fazer seminário. Lá nas Montanhas Rochosas, peguei menos 42. Quer saber de frio? 9 meses de neve? Pensa um frio de lascar. Fui para fazer 1 ano, descobri que Deus tinha um chamado na minha vida para missões. Essa história é boa. Porque eu fui para entender a Bíblia, porque eu não queria ser enrolada por ser um ninguém. Mas eu quero saber da Bíblia, Deus. E fui para aprender a Bíblia. Chegou um tal do missionário, eu nunca tinha tido contato com esse negócio de missionário. E chegou um tal do missionário, que era missionário lá no sul da África. E o homem resolveu
ir lá pregar, e eu fui. E quando eu estava indo, eu tinha feito um acordo com Deus. Falei, Deus, a partir de agora a gente só fala inglês. Então era um silêncio. De um lado, Deus, e do lado, do outro lado eu. Porque na época meu inglês não estava bom. Até que eu fui para o tal do culto e eu entendi que Deus estava me dizendo o seguinte: hoje eu te chamo. Falei, beleza, e fui. E o homem começou a pregar e no final ele falou, quem quer oração, vem aqui na frente. Falei, eu que não vou. Deus falou, vai me chamar, se quiser ele vem aqui. Abusada, né? O que aconteceu? O homem desceu e foi lá. Não desafia a Deus. Botou a mão na minha cabeça e falou assim, missões para você. Eu falei, tá amarrado. Tudo menos isso. Saí dali magoadíssima com Deus, ferida. Falei, qualquer coisa menos ser missionária. Eu falei, não adianta, eu sei que não adianta mentir para o Senhor, então eu vou falar a verdade. Missões, Deus. E eu abri o jogo. Falei, eu tenho certeza que se eu for missionária, eu nunca vou ter 50 centavos para comprar nenhum sonho de valsa. Para que eu orei isso? Fiquei 2 anos fazendo esse seminário. Começou a unção de chocolate na minha vida. Eu ganhava chocolate, mas de todo, quem me encontrava me dava chocolate. Até que eu falei assim, eu já entendi, não precisa mais. E aí eu lembrei daquele versículo que fala assim, é carne que você quer, então eu vou fazer sair carne até do seu nariz. Eu estava no aeroporto para voltar para o Brasil, eu distribuía caixa de chocolate. Não acabava. Não acabou até hoje. Até hoje. Aí eu fui entendendo o que é essa história de vocação. Tinha me formado como melhor aluna da faculdade, com prêmio. Achava que o meu trabalho era me tornar uma acadêmica. Descobri um campo, um chamado missionário, fui estudar a Bíblia. Voltei para a minha cidade para ajudar meu pai, que estava lidando com o câncer da minha mãe, uma metástase. Cuidei dela até ela morrer. Quando eu queria agora ir feito louca para missões, aí eu não me sentia mais livre, porque eu tinha um pai dentro de casa que tinha uma empresa e precisava de ajuda. Falei, bom, então, agora eu fico. E poderia ter me tornado uma pessoa amarga, porque agora quem queria ir para o campo missionário era eu, e quem não tinha como ir também era eu. Falei, quer saber? O campo missionário está aqui, eu não vou arrumar desculpa para não me envolver com aquilo que Deus quer. Preciso de uma igreja. Primeira coisa, me tornei membro de uma igreja local, no interior de Rondônia, de Paraná. E ali fui procurar o que fazer para trazer glória para o meu Deus. O que tem? Comunidade? Vamos para a comunidade. O que tem? Presídio? Vamos para o presídio. É brinquedoteca no hospital público? Vamos. O que tem? Capinar? Vamos. O que tem que fazer? Deixa eu te falar, então para de arrumar desculpa e se envolve. Tá certo? Você não precisa de título, você precisa de intenção. Tá certo? O que eu sei, bate palma não que eu preciso de tempo. E aí o que aconteceu? Fui me envolvendo. Até que, depois que eu volto do seminário, já exalando o Espírito Santo, com um monte de livro, eu descubro um desafio na minha igreja. 3 caras que viviam um estilo de vida gay, converteram na minha igreja, foi um avivamento, porque eram os 3 caras mais gatos da cidade. O dia que esses homens entraram, foi um avivamento, tá entendendo? E os 3 ainda converteram, o avivamento foi maior ainda. Quem não tinha fé passou a ter, tá entendendo? E os homens foram abraçados e olha, foi a coisa mais linda. Só que do mesmo jeito que eles foram abraçados e discipulados, do mesmo jeito, um por um foi desviando no decorrer do tempo. Por quê? Porque eles tinham nascido de novo, eles tinham recebido um novo coração, mas eles tinham a expectativa de que seriam outras pessoas por completo, inclusive em termos de orientação sexual. E começaram a sentir as mesmas atrações de sempre, e não entenderam, e procuraram o pastor falava com eles de um lado, eles do outro, orava, eles acalmavam, iam embora, voltavam pior. Resultado, os 3 desviaram. Eu fiquei muito triste com isso. Para piorar, o meu melhor amigo na época, era um cara que tinha vindo também do estilo de vida gay. E para parar de sofrer, ele tentou suicídio. Aí eu descobri que eu li, não aprendi nada. E esse cara era um cara crente, que tentou parar de sofrer via suicídio. Foi quando eu fiz uma oração, falei, Deus, das duas uma, ou o Senhor está mentindo ou nós. Ou o Senhor está mentindo dizendo que o sangue de Jesus dá conta do recado e não dá. Ou nós estamos mentindo porque a gente não entendeu o recado. Eu não tenho fé para crer que o Senhor minta, então só me resta concluir o seguinte, nós não entendemos o recado. Então eu te peço uma coisa, me ensina sobre a homossexualidade, porque eu não me conformo em perder mais ninguém. Eu nunca imaginei, gente, que essa oração fosse mudar a minha vida. Deus me deu a graça de largar
tudo isso para trás, um império, e ir para uma agência que estava começando em Vitória do Espírito Santo, com tudo para dar errado, chamada Avalanche. Centrão de Vitória, primeira agência de missões urbanas do Brasil, focada naquilo que a gente chamava 15 anos atrás de tribos urbanas. E ali eu fui com o objetivo de ajudar na implantação dessa missão no Brasil e também de ser capacitada para entender o desafio da homossexualidade. Fui mentoreada por um ministério local e comecei a mergulhar no universo da homossexualidade e descobri que esse quantitativamente era o menor dos desafios, porque a igreja estava lotada de gente também com altos desafios na sexualidade e nem por isso tinham questões na homossexualidade. Foi quando eu fui descobrir também o desafio do vício sexual, da dependência emocional, da codependência, dos abusos, da pedofilia e assim vai. Que eu descobri que tinha uma estrutura do inferno implantada no Brasil. Em 2004 a gente não tinha nada a não ser fé. Falei, já que é fé que a casa oferece, vamos usar a fé. Deus, eu te peço uma coisa, me ajuda a rachar, pelo menos rachar, uma coluna do inferno na área da sexualidade no Brasil. É a única coisa que eu te peço. Vai cair. E eu quero participar disso. De lá para cá é o que está rolando. Graças a Deus. O que eu quero te desafiar é, foi o texto que eu separei. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas disse Deus, haja luz, e houve. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Primeira coisa, Deus existe, sim. Não só existe como criou todas as coisas. Não só criou todas as coisas, como Ele se relaciona com tudo que Ele criou. Você não está solto no espaço, você não é uma obra do acaso, você é fruto da intenção de um Deus inteligente, santo, justo, puro, perfeito, amoroso, generoso, santo. E Ele tem bons pensamentos a seu respeito. E Ele fez você e a mim, assim como os 7 bilhões de humanos na Terra, segundo a imagem dEle. Por causa da queda, a gente veio degringolado, inclinado para o mal. Mas do mesmo jeito que veio o mal, veio uma semente, esmagou a cabeça da serpente. O nome da semente é Jesus Cristo. E deu para você a chance de ter um novo coração, não mais aquele coração caído, mas um coração regenerado. Jesus então morre na cruz para abrir mão do coração dele naquele momento, para dar o coração dele para você que tinha um coração caído. A única coisa que você tem que dizer é, eu quero. E aí você recebe esse coração novo pela fé. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é hétero, é porque Deus é bom e teve bons pensamentos a seu respeito. E você recebeu esse novo coração, e agora? Agora deixa esse coração pulsar para a glória de Deus. E provavelmente Ele vai usar o quê? A vocação que Ele já te deu. No momento que você é estudante, como seria ser Jesus estudante? Como seria ser Jesus estudante no seu lugar? O que você é, universitário? Como seria Jesus sendo universitário no seu lugar? Você é empresário? Como seria Jesus empresário no seu lugar? Você é dona de casa? Como seria Jesus sendo uma dona de casa? Como seria Jesus sendo um missionário? Sendo um pastor? Como seria Jesus vivendo do jeito que você está vivendo? Como seria? O privilégio é seu de deixá-lo viver através dessa vida que Ele te deu. E se prepara para a maior aventura da sua vida. Você está aqui, eu estou aqui para trazermos glória para Ele, porque Ele é o único digno de receber. Privilégio seu e meu de podermos infernizar Satanás nesses dias nessa terra. Você está entendendo? Privilégio seu e meu de apontar o caminho, anunciando a boa notícia lá na cruz. E aí, você vai dizer o quê? Sim ou não? Então vamos dizer para Ele? Sim, Senhor.
Sim? Mais alguém? Está com frio na barriga, né? É sim. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade, que venha o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada.